Neste vídeo, quero conversar com você sobre sexo de uma forma muito aberta e transparente. Tenho certeza de que, ao final, você ficará esclarecido e sem dúvidas. Desejo abordar o assunto de maneira simples e fácil de entender. É realmente impressionante como as pessoas têm bloqueios nessa área, o que é muito prejudicial para o casamento. Uma vez, um pastor me contou que uma pessoa da igreja o chamou desesperada, pedindo uma oração de libertação para sua esposa, alegando que ela estava possuída por um demônio chamado Pombagira. O pastor procurou saber o que estava acontecendo e descobriu que a esposa havia aparecido diante do marido de forma sensual, usando lingerie. Quando o pastor me contou isso, comecei a rir, mas ao mesmo tempo percebi a seriedade da situação. A religiosidade estava impedindo que essas pessoas recebessem as bênçãos de Deus. Há muitos homens e mulheres que criam listas de coisas que não podem ser feitas. Alguns dizem que o parceiro não deve tocá-los no verão, alegando contaminação por pornografia, enquanto outros simplesmente não conversam sobre o assunto. Sejamos sinceros aqui, muitas pessoas passam o tempo todo pensando em sexo. Isso não é por acaso que acontece, é que este tópico está em todos os lugares, em filmes, séries acessadas principalmente pela internet ou em conversas entre amigos. Sempre há alguém comentando sobre sexo. Como cristãos, temos uma visão diferente, por isso, um comportamento distinto, principalmente em relação ao sexo antes do casamento. Eu me converti e comecei a frequentar a igreja em 2015. Aprendi com os ensinamentos bíblicos que o sexo antes do casamento é pecado. Com base nisso, tomei a decisão de esperar até o casamento. Me casei virgem aos 20 anos e agradeço ao Senhor por essa decisão. Minha esposa e eu escolhemos esperar. No entanto, parece que a maioria das pessoas não consegue esperar até o casamento, invalidando a palavra de Deus. Se obedecermos ao Senhor, colheremos bons frutos. Mesmo que cometamos pecados, se nos arrependermos, o Senhor promete que o sangue de Jesus nos purificará de todos os pecados. Quando as pessoas se casam, muitos pensam que agora tudo é permitido e que podem fazer o que quiserem. No entanto, a palavra de Deus mostra que há certos tipos de sexo proibidos, e é importante conhecê-los e segui-los. Para começar, quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e, ao lado, clicar no sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Antes de qualquer coisa, preciso deixar algo bem claro: não é pecado sentir prazer e aproveitar momentos íntimos com seu cônjuge. Digo isso porque muitas igrejas tratam esse tema como tabu e pregam de uma maneira que dá a impressão de que as pessoas estão fazendo algo errado, o que faz com que se sintam sujas em casa. Uma das principais razões para isso é que as pessoas estão mais preocupadas com o que Jesus faria em seu lugar. Como Jesus não se casou e, claro, não teve relacionamentos sexuais, muitos pensam que o sexo é algo carnal e impuro. Então, concluem que, se Jesus não se envolveria nessa área, deve ser porque é pecado ou porque não é importante. Mas deixe-me esclarecer algo: nunca podemos basear nossas vidas apenas no que Jesus faria, porque Jesus não faria muitas coisas. Por exemplo, Jesus não teve relações sexuais, não porque seja algo negativo. Jesus evitou o sexo não por considerá-lo algo impuro, mas porque ele via o sexo como parte do casamento, e sua missão era morrer pelos pecadores na cruz. Portanto, devemos viver nossas vidas baseadas não apenas no que Jesus fez, mas também no que ele ensinou. Jesus não era um pecador como nós, não foi salvo pela fé como nós fomos, e não estava separado de Deus por causa do pecado. Jesus tinha outra categoria. Devemos focar no que ele ensinou. É importante entender que o sexo no casamento não é algo a ser temido ou evitado. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais. Ele não criou o sexo como algo pecaminoso, mas como parte da nossa natureza. Deus criou nossos corpos com órgãos genitais para que tivéssemos relações sexuais e reprodutivas. Quando ocorre um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, eles se tornam uma só carne. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo fala muito sobre casamento e sexo. Paulo diz, por exemplo, que um homem casado não precisa se dedicar exclusivamente à obra de Deus, mas também deve cuidar de sua esposa. Paulo aconselha que o homem e a mulher não fiquem muito tempo sem relações sexuais, a menos que estejam em jejum e oração. Porém, essa pausa não deve durar muito tempo,
pois Satanás pode se aproveitar disso para tentar o casal, levando-os à tentação. Precisamos entender que a falta de sexo pode gerar abstinência, e o corpo começa a sentir essa falta, tornando as pessoas mais vulneráveis a agirem de acordo com seus instintos carnais. Não estou dizendo que devemos agir conforme esses instintos, mas é algo que pode acontecer. Muitas vezes, isso leva as pessoas a tomarem decisões erradas por impulso e depois se arrependerem. Antes de falar sobre os 4 tipos de sexo proibidos no casamento, quero fazer uma reflexão sobre o adultério. Todos já ouvimos a frase: em quem ama de verdade, não trai. Essa expressão é muito romântica, mas quando enfrentamos a rotina e os problemas do relacionamento, percebemos que, na vida real, as coisas são diferentes. Estou dizendo isso porque, diante das dificuldades do dia a dia, é importante não se deixar levar pelos impulsos. O amor verdadeiro exige esforço e compromisso para superar os desafios juntos, sem recorrer a traições ou comportamentos que possam prejudicar o relacionamento. Infelizmente, o número de casos de adultério aumentou absurdamente dentro das igrejas, causando muito sofrimento e destruição para as famílias. Por isso, quero refletir com vocês sobre o pecado da traição. Primeiramente, precisamos entender que o ser humano é falível e cheio de falhas. Jesus nos adverte em Mateus, capítulo 26, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós somos constantemente seduzidos pelas propostas deste mundo e precisamos estar vigilantes para não cedermos às tentações. O amor entre um homem e uma mulher no casamento é essencial para prevenir a traição. Existe uma ilusão comum de que quem ama seu cônjuge nunca se sentirá atraído por outra pessoa. No entanto, como já disse, o ser humano é falível e, em sua própria palavra, Deus afirma que nossa carne é fraca. Por esta razão, precisamos vigiar constantemente. A verdade é que quem ama de verdade deve se esforçar para manter a fidelidade, cultivando o relacionamento e superando juntos as dificuldades e tentações que surgirem. Os olhos cobiçam, a imaginação vai longe, e se as pessoas não cortarem esses pensamentos, um dia podem cair em tentação. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, em cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Irmãos, como seres carnais, podemos nos sentir atraídos por alguém do sexo oposto. Podemos nos encantar com um sorriso, um corpo bonito, uma voz ou uma personalidade. Nossa fraqueza carnal nos torna alvos de um bombardeio de meios de comunicação e uma cultura que promove a infidelidade, o sexo fora do casamento e a objetificação das mulheres. Isso tudo, aliado à imagem do homem conquistador, é um campo fértil para a tentação. Quando adicionamos a isso a pornografia e a desatenção no casamento, começamos a entender por que tantas pessoas traem, mesmo amando seus cônjuges. Quero ler para vocês outro versículo, de 1 Pedro, capítulo 5, e estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É essencial que estejamos vigilantes, atentos às tentações ao nosso redor e firmes em nossa fé. Devemos cortar pensamentos inadequados e nos fortalecer no amor e na fidelidade dentro do casamento, seguindo os ensinamentos de Deus para evitar cair em tentação. Olhem isso, irmãos. Satanás está sempre alerta, pronto para atacar quem não está buscando a Deus e se entregando aos prazeres que o mundo oferece. É por isso que precisamos deixar de lado qualquer tipo de ilusão e encarar a realidade, enfrentar a verdade. Amém? Você que é marido ou esposa, saiba que seu cônjuge é um ser humano e, portanto, tem inclinação para fazer o que é errado. A carne deseja aquilo que é proibido e, se não vigiarmos, o pecado pode ocorrer, levando à traição. Isso não significa que todos estão condenados a trair. Pelo contrário, é aqui que devemos aprender uma lição muito importante. Quem ama a Deus já conhece as tentações e não confia em si mesmo. Por isso, meu irmão, se você está sentindo a tentação de se apaixonar por outra pessoa, tenha muito cuidado. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Meu conselho é, não enfrente a tentação, fuja dela. É fundamental também conversar mais com seu cônjuge, tentando resolver os problemas juntos, em vez de fugir deles. Principalmente,
Tenha uma comunicação aberta e honesta, buscando a orientação de Deus para fortalecer o relacionamento. Ter o temor de Deus é saber que muitas pessoas pensam que isso significa ter medo dele, mas não é nada disso. O temor de Deus é ter reverência e respeito pelo Senhor. É entender que Deus não se agrada do pecado e que Ele disciplina aqueles que desobedecem. Seguir estas instruções nos ajudará a evitar que o pecado faça parte de nossas vidas. Há uma frase em Provérbios 2 que diz: "Quão feliz é o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá." Todos nós desejamos uma vida abençoada, uma vida de paz, proteção e tranquilidade. Isso só é possível com o temor do Senhor e obedecendo a sua palavra. Agora, quero falar com vocês sobre os 4 tipos de sexo banidos na Bíblia. Em primeiro lugar, temos a troca de casais. Sei que pode parecer estranho falar sobre isso, mas essa prática é mais comum do que imaginamos. Funciona da seguinte maneira: os casais se encontram em um lugar onde podem se relacionar sexualmente com o cônjuge do outro. Quem pratica esse tipo de coisa afirma que isso é benéfico para o relacionamento, pois aumenta a confiança e a liberdade entre eles. No entanto, isso vai contra os ensinamentos bíblicos. O casamento deve ser honrado por todos, e a cama conjugal deve ser mantida pura, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Portanto, é essencial manter a fidelidade no casamento, respeitando os princípios divinos e evitando práticas que vão contra a vontade de Deus. Os cônjuges que praticam a troca de casais estão, na verdade, cometendo adultério. Sabemos que existem 2 pecados que mais causam destruição e que mais desagradam a Deus. Em Levítico 18, está escrito: "E não se deite com a mulher do seu próximo." Esse tipo de contaminação traz feridas profundas na alma e, no futuro, destrói a confiança e o respeito dentro do casamento. Portanto, é fundamental fugir disso. O segundo ato sexual proibido na Bíblia é o sexo a 3, que envolve um relacionamento sexual com uma terceira pessoa, com consentimento de ambos os cônjuges. Algumas pessoas tentam justificar isso com exemplos como o de Jacó, que era casado com 2 irmãs, Léa e Raquel. Contudo, em nenhum momento a Bíblia aprova que se deite com várias mulheres ao mesmo tempo. Embora a poligamia tenha existido na história de Israel, isso nunca foi a perfeita vontade de Deus. No Novo Testamento, aprendemos que o homem deve ser marido de uma só esposa. Jesus também falou sobre a importância da fidelidade no casamento, reforçando que devemos honrar essa união e evitar qualquer prática que possa comprometer o relacionamento. A fidelidade é essencial para a construção de um casamento saudável e abençoado. Em Mateus 19, Jesus ensina sobre o casamento, dizendo que no princípio, Deus criou o homem e mulher, e que o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, tornando-se uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém deve separar. Essa passagem enfatiza que o casamento, conforme a vontade de Deus, é entre um homem e uma mulher, sem espaço para outras pessoas. O terceiro tipo de sexo proibido por Deus é o abuso. Muitas vezes, pensamos que abuso acontece apenas quando alguém usa força física para forçar outra pessoa, mas isso não é a única forma. O abuso também pode ocorrer dentro do casamento, quando um cônjuge força o outro a ter relações sexuais contra a sua vontade. Esse tipo de pecado é sério e não deve ser tratado levianamente. Alguns podem usar erroneamente 1 Coríntios 7 para justificar ações abusivas, que fala sobre a autoridade que um cônjuge tem sobre o corpo do outro. Contudo, isso não é uma licença para abusar. A passagem diz que a mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido, e vice-versa. Essa relação deve ser baseada no amor e no respeito mútuo, não na força ou na coação. O respeito e o consentimento são fundamentais para um relacionamento saudável e alinhado com os princípios de Deus. O versículo que fala sobre a autoridade do cônjuge sobre o corpo do outro, muitas vezes é tirado de contexto. Alguns homens acreditam que isso significa que o corpo de suas esposas lhes pertence exclusivamente, levando a ideia errônea de que podem exigir sexo e forçar ações indesejadas. No entanto, a Bíblia ensina que devemos buscar a satisfação do nosso cônjuge, promovendo um relacionamento baseado no amor e no respeito mútuo. O quarto tipo de sexo que Deus proíbe é a pornografia. Embora não seja um ato sexual direto, a pornografia pode ter efeitos devastadores no casamento. Muitas pessoas, inclusive cristãos,
podem considerar que assistir a filmes pornográficos é aceitável ou até estimulante antes ou durante o relacionamento sexual. No entanto, a pornografia pode abrir portas para que o inimigo destrua a relação, pois cria expectativas irreais e prejudica a intimidade genuína. A Bíblia nos chama a manter a pureza no casamento. O casamento deve ser honrado, e a intimidade conjugal deve ser preservada de forma pura, pois Deus julga a imoralidade e o adultério. Portanto, é fundamental que os casais reflitam sobre como a pornografia pode afetar negativamente o seu relacionamento e busquem maneiras de cultivar uma conexão mais saudável e amorosa. Quando se trata de questões como sexo oral e o uso de brinquedos sexuais, a Bíblia não oferece uma resposta direta e definitiva. O mais importante é que o casal converse abertamente sobre o assunto e chegue a um consenso. Se uma das partes não se sentir confortável, isso indica que talvez não seja o momento certo para essas práticas. O foco deve ser honrar a Deus e respeitar os limites e o conforto de cada um. Em situações onde a Bíblia não proíbe claramente algo, é essencial avaliar a situação com discernimento. Em 1 João 3, 21-22, lemos que, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e Ele nos ouve quando fazemos o que é certo. Sobre práticas como o sexo anal, é importante considerar os aspectos de saúde e segurança. Algumas variações podem ter complicações, e, portanto, é aconselhável buscar orientação médica quando necessário. Em suma, dentro do casamento, o que realmente importa é a conexão, o respeito mútuo e a busca por um relacionamento saudável que glorifique a Deus. A comunicação aberta entre os parceiros é fundamental para construir um vínculo forte e amoroso. Esse trecho enfatiza a importância de entender o sexo como algo mais do que apenas reprodução, destacando que ele deve ser uma expressão de amor e respeito dentro do casamento. A mensagem também fala sobre evitar a promiscuidade e buscar um relacionamento saudável e íntimo, que traga bênçãos para ambos os parceiros. A ideia de compartilhar esses ensinamentos e promover a paz e a luz da palavra de Deus é muito positiva, reforçando a importância da fé em momentos de dúvida ou conflito.